Bola, então te trouxe aqui hoje no Mosca Branca, né, que é o nosso podcast vertical sobre Balneário Camboriú, para conhecer um pouco mais do Bola Teixeira, né? Porque a gente sabe aqui que você é historiador de Balneário Camboriú, né? A gente fala assim que é historiador, mas na verdade por quê? Porque quem está contando a história em livros hoje é você, tá bom? Queria que você se apresentasse para nós aí. É, Oi, Rodrigo. Bem, meu nome é Nildo Teixeira de Melo Júnior, né? Meu apelido de bola vem de criança e eu adotei, não tem, né? Uhum. Não tem como tirar, né? Já É, é tarde. Se não gostar, é pior ainda, né? É. Então eu sou quase natural daqui, eu nasci em fevereiro, morava em Blumenau. Minha mãe estava grávida aqui em Balneário e correu para me ter lá em Blumenau. Então eu sou praticamente um nativo aqui, né? Uhum. Minhas temporadas de verão sempre foram aqui, desde 1 ano de idade, 0 ano de idade. E fixei residência aqui em 1982. Foi quando eu entrei na. Estava terminando a faculdade de História. Comecei na Federal, acabei na Univale e tive a oportunidade de ingressar no jornalismo. Um convite do Jornal Santa Catarina. O Jornal Santa Catarina era um dos maiores de Santa Catarina e para mim foi o máximo, né? Uhum. Trabalhar com jornal, trabalhar com texto, que eu sempre gostei. Minhas notas boas no colégio eram de redação, então foi uma coisa que ganhei de presente entrar no jornalismo. Sim. E daí tu iniciou com jornalismo, né? Mas a gente estava falando aqui que as coisas mudaram, né, com a era digital, né? Sim, totalmente, né? Para meu ponto de vista, o jornalismo que se praticava hoje não existe mais, né? Então, ficou ter muita dificuldade de continuar no jornalismo. Eu trabalhava numa revista de circulação nacional de fotografia, Uhum. amava o que eu fazia, porque eu corria o Brasil inteiro, eu tinha contato com fotógrafos do mundo inteiro, para aquilo era o paraíso para mim, era o Éden, né? E aquilo tudo acabou, né? Esfarelou para mim. O jornalismo estava acabando. Quando o Uhum. meu patrão disse, eu vou acabar com a revista impressa, para mim não tinha mais sentido ficar lá dentro, né? Aí eu tive a oportunidade de voltar para o meu curso, né, de história. Pois então, na verdade a história nunca parou de ser contada, né? Com Eu certeza, digo né? assim que o jornalismo, na verdade, eu acredito que ele continua, só que ele mudou o formato, assim como Moderno. o comércio também, né? O comércio nosso antes da pandemia, um após pandemia, totalmente outro, né? Totalmente outro. Eu digo que quando acaba, eu digo é aquele formato de antigamente, né? O jornal impresso, Uhum. que tu comprava final de semana, passava o domingo inteiro lendo jornal. Hoje não existe mais, é tudo muito picado, né? As redes sociais te. Juntava um monte de papel em casa, né? Tinha aquelas pilhas de Sim, jornal, no as fim. pessoas que usavam hoje em dia não tem mais papel na casa, né? Mas dava pro cachorro fazer xixi, né? Embrulhava o peixe. Mas, assim, daí eu voltei para o meu ramo de história, que eu fui convidado pelo Cláudio Fischer para fazer a história da família Fischer. Foi um Uhum. desafio para mim, porque foi uma história muito linda. Eu passei alguns dias dentro da casa do seu Klaus Fischer, que ele já era velhinho na época, e ele Uhum. contando as histórias. O pai dele lutou na guerra, ele lutou na guerra, Segunda Guerra Mundial. E foi um conteúdo muito legal que eu produzi logo no primeiro livro que eu produzi desde que eu comecei a focar só em livro, né? Bacana. Me conta um pouco então, a gente quer saber um pouco da história de Balneário, né? Porque tu viveu essa parte do impresso, né? Daí agora tu tá vivendo a parte do digital, daí tu tá com essa questão de você fazer uma coisa que nunca vai sair de moda, né? Que é o livro, né? Que eu acho que Ai, Deus te o ouça. livro é o seguinte, eu uso muito Kindle em casa, Sei. né? Porque questão que eu me acostumei. Mas digo assim, ó, o livro eu acho que nunca vai parar. Né? Eu acho que é uma coisa que é que nem é o estilo neoclássico que fala aqui em Balneário, né? Que os edifícios da Embraer, que nunca vai sair de moda. Eu acho que o livro também não. Sim, o edifício sempre vai estar lá, né? De um estilo ou de outro sempre vai estar lá. Me diz uma coisa, tu também trabalhou com rádio um tempo, tu falou, né? Trabalhei com rádio. Como é que foi? O rádio, assim, eu sou roqueiro, né? Eu gosto muito de rock, né? Ó. E numa época, a Rádio Natureza, que é uma rádio comunitária aqui em Balneário Camboriú, Uhum. é, era de um amigo meu, assim, eu digo, não tem um horáriozinho sábado à tarde pra eu tocar uns rockzinho e tal. Ele disse, fica. Passei uns 3 anos fazendo
programa de rock e blues, levava as bandas dentro do estúdio e tal, até que a rádio foi vendida para os crentes. Aí eu fui primeiro a ir para a rua. Deixar com o rock, né? Se bem que tem o rock gospel, né? Agora tem, né? Agora tem, mas na época não evoluiu, tinha, né? E também na época de 2001, acho 2002, eu lancei um web rádio com um amigo meu, o Rui Tortato. E era uma coisa que não existia, era tudo muito caro, né? Fazer rádio na web, né? Mas a gente arriscou, conseguimos patrocínios, programação, a gente fazia programação o dia inteiro, cara, 24 horas, era programa de rap, programa de música popular brasileira, rock e tal. Sempre tinha um programa ao vivo, então era o legal daquela época, assim, que pessoa de Porto Alegre me ouviu, pessoa dos Estados Unidos me ouviu. Pô, era o máximo pra mim, né? A gente vê até a questão da música, né? Música, quem que compra hoje um álbum, né? É só para colecionar. E é caro, né? E é caro. Não, é literalmente para você colecionar. Só que se você pegar um bom vinil e tocar num bom aparelho, você vê a diferença, né? A qualidade é muito alta, né? Total. E também em 2017 eu tive um programa Transamérica, um programa que eu chamava o convidado e ele fazia o set list, desde que não fosse sertanejo, que não fosse essa bagunceira toda. Então, o roqueiro não gosta disso aí. Então, mais ou menos, eu escolhi os convidados, né? Tinha gente que gostava, tu não vai me chamar? Eu disse, não, tu não gosta de rock. Não gosto de rock. E fiquei um ano, bem legal o programa, era meio político, assim, e na hora da música, eu tocava a música que eles escolhiam. Mas eu acho que as rádios, né, a Transamérica, a Atlântida, como é que eu diria, a clientela deles é rock, né? A Transamérica agora voltou a ser rock, né? Aqui de Balneário eu tô falando, né? Balneário. Ela deu uma mexida e voltou, tá bem interessante. Tenho ouvido bastante a Transamérica. Depois eu fiz um programa chamado De Santa, que tá até hoje no ar, na Transamérica, às 7 da manhã. Passei 2 anos ali tá acordando 6 horas da manhã. Foi bem legal, uma experiência bem bacana também. Vamos falar um pouco, tu trouxe um material aqui, né? Um material que começa desde a... Como é que eu diria? Eu tô vendo Soslai aqui, que tá a minha foto com os livros. Né? Daí começa desde você começando a escrever, né? E passa pela história da cidade, né? Porque, na verdade, eu fiquei próximo a você pelo Gil Quederman, né? Sim. E você está escrevendo um livro para ele. Já foi lançado. Tem um livro, mas tem outros no forno, pelo que ele falou, né? Porque esse livro dele é dos Arranha-Céus, Sim. né? Mas ele me falou que os próximos é sobre a história, né? Conta a história da cidade. Ele é um personagem histórico da cidade, né? Ele foi vereador, foi comerciante, teve um restaurante dos mais respeitados, foi 4 rodas, estrela 4 rodas, 3 anos seguidos. Então o Gil sabe bastante coisa da cidade e ele quer contar causos, né? Eu falei pra ele, tem que botar o nome dos caras, não pode esconder o nome dos caras nos causos. Ele é quase, como é que eu diria, uma das poucas pessoas que eu conheço que é nascida aqui, né? Só aqui. Que ele tá com a certidão dele de Camboriú, só que ele é nascido em Balneário mesmo, né? Isso que é o... Nasceu na Barra Sul, ele falou. Ele é de 60 ou 61, então ele é de Camboriú mesmo. Ele é de Camboriú, era a praia de Camboriú, né? A gente não era emancipado ainda em 61. Tá certo. Me conta então aí sobre a tua história aí, quero saber. Essa foto aí foi feita quando a minha editora, entre aspas, né, minha MEI, com o nome fantasia de Publisher. Fez 5 anos, eu tava com esses títulos aí já lançados, entre livros, revista corporativa, que eu fiz da Canvel, fiz a revista do Zoológico. Certo. Aqui a gente tem... Aí é sensacional, né? 1967, o Cinerama de La Torre. Tem capacidade para 1.200 pessoas, eu acho. É, isso mesmo. E a população aqui era michuruca, né? Tinha 9 mil pessoas, 10 mil pessoas, então... Imagina, naquela época, um cinerama desse tamanho aqui em Balneário Camboriú. Foi um grande feito, né? Hoje é um centro comercial ali no Brasil, né? Não sei como é o nome. Tá certo. E... essa foto aí é bacana também. Anos 70. Eu não posso olhar a foto, mas tu pode observar. Pode dar uma olhada. Tu pode observar ali que tem o Baturité, famoso rancho do Baturité. Tem o mini golf que tinha ali na ponta da barra.
aquela ponta da barra ali onde tem areia, ali os carros todos estacionavam, a gente pescava siri ali, então era bem bacana. Hoje não existe mais, né? Foi tudo aterrado. Tudo mudou, né? Tudo mudou. E no outro lado a barra bem crua, né? Bem raiz. Agreste mesmo. Bem raiz, com a igreja, com a Casa Linhares. Essa foto eu acho bem bonita. E tem um pescadorzinho ali, né? Tá certo. Essa foto aí é lá de cima, onde hoje é o teleférico, né? O teleférico? Unipraias, Essa foto da época. Essa foto aí é de que época? Começo dos anos 70. Começo dos anos 70. Tá certo. Eu sei que é do começo dos anos 70, porque no final dos anos 70 já tinha boate do Baturité. Então a boate não tá ali. Famosa, né? Famosa boate Baturité. Até o ex-prefeito Fabrício era gerente uma época, lá fiquei sabendo. Sim, a gente dava carteiraço lá com ele lá. E essa foto Essa aqui? é a construção do Hotel Fischer, tá ali seu Adolfo Fischer, né? Que eu falei que lutou na Segunda Guerra Mundial. 1957, isso aí, estava já no final da construção. O seu Adolfo foi chamado de louco, né? Porque ele fez um hotel onde não tinha nada, né? Não tinha nem estrada para chegar lá. As pessoas para chegar de carro lá só pela praia e com maré baixa, né? Uma vez o Adolfo chamou os amigos dele ali que moravam ali no centro. Disse, vamos lá ver o que eu vou fazer lá na Ponta Sul, eles não chamavam Barra Sul, né? Chamavam Ponta Sul. Aí ele foi com os amigos lá, os amigos olharam, só tinha restinga, não tinha nada em volta, tinha uns ranchos de pescador lá no canto. Esse velho é louco, né, cara? Daí um dizia pro outro Olha assim, hoje, né? E um dizia pro outro assim, tem que voltar logo que a maré vai subir. Então era esse nível. Isso aí pra quem não sabe, o alargamento da cidade já é um debate que já vem desde os anos 70, né? Com o prefeito Gilberto Mering, ele já falava, na época ele já fez uma comissão para discutir o alargamento da faixa de areia. Depois, na sequência dos anos 70, também o consultor Kurt Amann já dizia que a gente tinha que ser transformado na Copacabana, né? Porque Copacabana tinha recém feito o trabalho de aterro da praia, né? E ele já dizia que... Anos 70, a gente está falando de 50 anos que começou essa conversa. Foi isso mesmo. E depois, na sequência, o Nelson Nitz levantou a lebre no começo dos anos 80. Nelson Nitz foi construtor aqui na cidade, foi presidente do sindicato, né? Na época ele era vereador, ele levantou isso, ele até... que eu fiz o livro dele, ele faleceu faz 2 anos, eu fiz o livro, deve lançar esse ano ainda. E ele dizia, eu que falei pro Pavan, que nós tinha que... Tá bom, Nelson. Então, nos anos 2000, na terceira gestão do Pavan, que veio o movimento mesmo para alargamento, que foi feito algo inédito em Balneário Camboriú, que até hoje só foi feito uma vez, que foi plebiscito para o alargamento da praia. Então foi feita toda uma campanha ali, eu trouxe algum material de divulgação e promoção da vontade de se alargar, né? Então o governo queria que alargasse, então fez todo um auê em cima, na Praça Tamandaré, colocaram local para votação, foi tudo acompanhado pelo Tribunal Eleitoral, foi uma coisa bem bacana, bem séria, entende? E na época foi aprovado com larga vantagem ao alargamento da praia. Eu tô aqui, acho que há 18 anos na cidade, né? E desde que eu chego aqui, sempre falavam que logo em seguida iam alargar. Daí, depois de um tempo, até as pessoas próximas falavam assim, não, mas isso aí estão falando muito tempo. Muito tempo. Falando tempo e não vai sair, né? Só que quando eu cheguei aqui, já tava mais encaminhado para a questão dos estudos ambientais, para como é que ia realizar, né? Tipo assim, a coisa estava andando já bem avançada, na verdade, né? Nessa época aí já levantaram, envolveu universidades, a Univale, teve uma universidade de fora que veio para cá também fazer estudos, e na época ele já estava até olhando a areia ideal para que fosse aterrada a praia. Tinha até polêmica assim que botava em nome do amigo do prefeito a mina de areia lá. Depois o periquito, né, o Edson Renato Dias, que foi prefeito aqui na cidade, também deu continuidade a esse trabalho.
mas nada como o movimento que foi feito na época do Fabrício, né? Envolvendo os empresários. Os empresários se reuniram, pagaram o projeto e, enfim, está aí a nossa praia Alargada. esticada. Tá certo. E esse material aqui, o que é? Esse é um livro que eu fiz dos servidores de Balneário Camboriú. Eu Que peguei um legal. monte de aposentado, né? E eu digo, ó, conte sua história sobre Balneário Camboriú, né? Eles que vivem intensamente em Balneário Camboriú, porque eles são servidores públicos, né? E aí cada um contou um retalho da história de Balneário Camboriú. Essas duas mãos entrelaçadas são de dois funcionários, marido e mulher, seu Dário e a dona Marlene. Os dois falecidos hoje. Esse é legal. Esse prédio é o Arlene, esquina da Central com a Brasil. Ele é de antes da emancipação, ele é de 62 ou 63. E ele seria o primeiro aparte hotel de Balneário Camboriú na época, cara. Na época. Nossa. Não era para vender os apartamentos, era só para temporada de verão, aluguel, tal. É bem interessante. Que tem uma história muito interessante aqui. Assim, olha, o pessoal aqui gosta de investir para valorizar e revenda. Mas existe a história do aluguel, né? Que assim, ó, que sempre rendeu muito. E a gente está vivendo agora uma situação diferente, né? Porque eu acho que o aluguel nunca teve um aumento tão grande, tão rápido como agora. Tá preocupante também. Não né? tá? Porque assim, olha, ele criou até um movimento que eu tenho em Camboriú, né? Que é a cidade-mãe ali. Criou porque o pessoal teve aluguéis que quase dobraram de valor e o pessoal começou a comprar em Camboriú. Então tá fomentando o mercado ao redor. Sim. Que é assim, ó, o aluguel de Balneário tá comprando a parcela do apartamento em construção em Camboriú. É verdade. Então, assim, ó, como é que eu diria? E daí, outro movimento, o apartamento de luxo, né? O apartamento de luxo, assim, de segunda quadra, pensou-se em alugar, porque ele está rendendo mais de 0,5%. Então, se tornou já um bom negócio, um apartamento que seria de luxo. Mas quanto é que é um apartamento de luxo? Apartamento de luxo, vamos falar em 1 milhão Não, de aluguel. De aluguel? Então, um apartamento na faixa de valor de 1.800.000 está hoje em dia R$ 9.500 o aluguel. Nossa. E aluga, né? Aluga, né? E aluga, né? Então, a gente vê isso daí. Mas então esse negócio aí do aluguel, do hotel aqui, já começou antes, então, porque tinha movimento, né? Tinha, claro, né? Ali era o núcleo da cidade, desenvolvimento da cidade, a Avenida Central, tudo acontecia. Era o centro, ali, né? era o centro. Ali tudo acontecia. Hoje está lá largada, né? Que eu acho um pecado isso, né? Em vez de valorizar, não, tá lá largado. E ali acontecia tudo, cara. Tinha o restaurante Mariluz, que todo mundo frequentava, tinha o Salão Verde, que todo o povo frequentava. Então, assim, era o pulmãozinho da cidade ali. O calçadão, né? O calçadão. Né? Tá bom. E aí? Esse é o sim e não também Da alargamento. do alargamento. Foram criados vários, adesivo, folheteria, fizeram de tudo pro plebiscito dar sim, né? Mais investimento do que o movimento separatista da região sul do Brasil, né? Que até hoje o pessoal fala ainda. Mas isso não vai sair. Esse aí é o primeiro edifício de Balneário Camboriú, na época distrito de Camboriú, não era nem cidade ainda, 1959. A divergência, se ele foi iniciado em 59, foi entregue em 59, né? Não tenho uma certeza disso, né? Mas é o primeiro prédio de Balneário Camboriú, está lá até hoje, edifício Eliane, feito pelo um italiano, Carlos Barontini. Na época não tinha nada, né? Eram casinhas de madeira, muita areia, né? O nosso solo era muito arenoso. E o maluco do italiano foi lá e botou esse prédio aí. É o prédio histórico, né? E, assim, o que eu sinto falta em Balneário Camboriú é uma valorização à história da cidade, né? Por exemplo, por que não se cria um roteiro histórico da cidade? Por que não tem uma placa na frente da Eliane? Esse aqui é o primeiro prédio de Balneário Camboriú, quando não era nem Balneário Camboriú. E assim vai, né? Tem várias situações aqui na cidade que estão lá. Tem a casa do Dimas Campos. Quem é o Dimas Campos? O Dimas Campos é o cara que fez o Rancho Baturité. Não. Quem fez foi o pai dele, né? Mas ele que promoveu o Rancho do Baturité no Brasil inteiro. Vinha gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, tudo para o Rancho do Baturité por causa de quem? Por causa do Dimas, que fazia toda a divulgação do tal do Rancho Baturité. E tem a casa dele tá até hoje aqui em Balneário Camboriú. O que custa colocar lá, e criar um roteiro, né?
Isso eu sinto falta em Balneário Camboriú. Mas aí a gente tem que começar um movimento aqui, né? Porque o Gil, ele veio aqui no nosso podcast do BC, né? E fez um movimento pro Rio, né? Ele tá no movimento... Mal aproveitado pra caramba, né? E o potencial que tem o Rio aqui, né? O potencial em gerar riqueza no ramo imobiliário e náutico. É absurdo. E turístico, né? Daí ele falava assim, eu quero o Rio de volta, eu quero o Rio de volta, né? Mas eu acho que o movimento pro Rio já é bem forte, até entre empresários. Até entre políticos, né? Pai e filha, né? Então, meio que bem envolvidos com isso. E assim, ele pode trazer uma coisa que nós temos, mas não está aproveitando o potencial, né? Claro. Que é as marinas de luxo, né? Porque a gente vê a Tedesco lotada sempre e a gente vê todo o Rio o potencial de ter marinas até o final, né? Imagina. Não, e passeio turístico, né? Barcos, dá pra fazer um monte de coisa, cara. E tem uma história, o Rio. E o Rio é bacana porque, assim, eu tenho testemunhos gravados de que os caras tomavam banho ali, pescavam, né? Assim, viviam o Rio, né? Hoje ninguém vive o Rio. Tu sabe que o Pavão deu entrevista na rádio, ele falou que daqui a 2 anos ele vai tomar banho no Rio e convidou todo mundo junto com ele, né? Que vão fazer a limpeza do Rio aí. Ele o... Promessa ele fez. Vem junto os pilotos da Fórmula 1 junto com ele. É que o Pavão deu entrevista que está em contatos para trazer a Fórmula 1 para Camboriú. É verdade, verdade. Piloto da Fórmula 1 junto, né? Mas assim, política é político, né? Claro. Político tem que fazer a promessa e correr atrás, né? Porque é o que o pessoal espera, né? Que eles façam as coisas. Com certeza. Epa, e aí? É a mesma coisa. Já largamos bem nosso horizonte. Falta praia. Sim ou não? Agora largamos a praia. Falta o Rio, né? Falta o Rio agora. Isso aqui isso é legal que eu faço meus livros para particulares e tenho os meus que eu corro atrás, né? Que é basicamente a história da cidade, né? Posso mostrar aqui? Deixa eu só colocar mais ampliado aqui. Vai lá. Esse aqui é o volume 1 da história de Balneário Camboriú. Essa notícia ali... Ai, desculpa. Essa notícia ali é do volume... esse aqui é o volume 2. Esse ali é a notícia do volume 1. O volume 1. Que eu fui meio que desafiado por seu Eduardo de la Torre, que é aliás, pelo Fernando de la Torre, que é filho do seu Eduardo de la Torre, um dos pioneiros aqui do Balneário, que fez o Cinerama, né? Fez o Arlene, também é dele. Ele viu o livro do seu Klaus e disse, eu quero que tu faça de Balneário Camboriú. Eu digo, mas é muita pretensão eu fazer Balneário Camboriú, né? Como é que eu vou fazer, cara? Não, te vira, arranja um jeito, né? Eu digo, cara, eu vou aceitar o desafio. O que eu fiz? Eu digo, como é que eu vou começar? Já tem livros de Balneário Camboriú mostrando lá atrás, né? Tem o Isaac Borba, que tem os seus livros. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... que daqui a pouco vai aparecer a foto ali, eu vou pegar o primeiro hotel de Balneário Camboriú. Vou começar dali, que foi em 1928, que foi um hotel de caráter medicinal, Strand Hotel, que depois virou Miramar Hotel. E ali eu comecei a levantar a formação social, econômica e política da cidade. Fiz um balaião ali, procurando... registrar em livro, memorizar em livro toda a história de Balneário Camboriú a partir de 1928, passando por Segunda Guerra Mundial, passando pelos pioneiros que vieram aqui da região do Alto Vale, Rio do Sul, Blumenau, Brusque, os caras que fizeram Balneário Camboriú. E esse foi o meu grande desafio, que eu lancei o primeiro volume, que está esgotado. Estou com esse segundo volume aqui e estou pesquisando o terceiro volume, que eu pego de 1982 a 1992. Tá certo. Aí tá ele, ó. Esse ali é o Miramar Hotel, o hotel mais antigo da cidade, que de terapêutico virou turístico. Hoje tá o hotel existe ainda, né? Miramar existe? Existe ainda. Na Brasil? Não, é na Central. Lá é o Marimar. Marimar, lá é o Marimar. Marimar. O Miramar fica na Central, bem onde ele era, ali, quase onde era. Ali, onde está a foto, é um prédio hoje, né? Hotel Miramar. É o edifício Miramar. E atrás do edifício Miramar está o Hotel Miramar até hoje. Inclusive, eles querem fazer um AUE aí
de quase não sei quantos anos, 100 anos, né? 100 anos. 100 anos, né? 1928, 2028. O que a gente tem aí? Isso é muito legal. Uma questão que sempre se discutiu na cidade é a Ponte da Barra. Até hoje não saiu a ponte, saiu uma passarela. A passarela. Coisa maravilhosa lá. A Ponte da Barra é dos anos 70, começaram a discutir os anos 70, que precisava ter um acesso para as praias do sul do Rio Camboriú, né? E nunca tinha dinheiro. Inclusive, empresários que tinham terreno no outro lado do rio ofereciam dinheiro para fazer a Ponte da Barra e vai no governo do Haroldo Schultz acabaram começando a tal da Ponte da Barra. Fizeram estaca, fizeram algumas estruturas. Inclusive tem umas passagens folclóricas, né, que o Haroldo Schultz, que era uma pessoa muito simples, era um construtor aqui, que fez a Imperatriz maior do estado, né? Hoje está pequenininho, né, no lado dos outros, né? Então ele foi construtor e depois foi eleito prefeito. Ele era muito simples, um alemão muito, muito básico, vamos dizer assim. Uhum. E ele era muito engraçado, o jeito que ele falava muito pouco. Na campanha eleitoral ele subia no palanque, ele não falava. Aí tinha um cartaz atrás assim, o rosto da paz. Então ele subia no palanque, só abanava. Era muito engraçado, era muito folclórico. E na época do debate de fazer a ponte, e eles, o pessoal da política queria viajar para ver, né? Daí convenceram o Haroldo, vamos para Miami, lá tem umas pontes que levadiças, né? Daí tal, daí chegamos lá. Na mesma época tinha um chanceler alemão chamado Schultz, né? Uhum. E no aeroporto lá de Miami, estava assim, welcome Schultz. Daí ele já ficou revoltado. Sabe que tem a história do Welcome Maguila também, que ele não gostou. Mesma coisa. Aí ele ficou assim, ficou entre... Aí veio embora e tal. Aí foram receber os engenheiros de Miami para discutir a ponte aqui em Balneário Camboriú. Uhum. Aí isso é tudo folclore, né? Folclore, assim, né? Então nós vamos botar uma faixa também assim, Schultz come então essa ponte chegou a ser iniciada, né? E tanto que no carnê do IPTU tinha a foto ali da ponte. Da ponte, cara, 1989, da ponte tá ali, ó, o carnê do IPTU. Mas olha só, eu ouvi umas histórias aqui, né? Que existe um movimento também para não ter a ponte, porque daí o pessoal que estaria engarrafado na BR poderia desviar pela Barra Sul. E a intenção é que isso não acontecesse. Houve esse movimento ou não? Não, esse foi um entendimento do Leonel Pavan na época, né? Ele convenceu os empresários e agentes políticos que não era uma boa ter uma ponte ali. Uhum. Que de fato, que isso queria acontecer, cara. Isso queria acontecer. Hoje o Waze manda por uma serrinha lá eu moro no Estaleiro, né? Uhum. E tem uma serrinha do Estaleiro até São Judas Tadeu ali. E uma passagem bem íngreme, que o Fabrício asfaltou antes, não era nem asfaltar. Hoje em dia o Waze, quando tem congestionamento na BR-101, manda para lá. Então a serrinha fica impraticável. Agora imagina uma ponte caindo todo mundo para a Avenida Atlântica, cara. Uhum. Mas eu também escutei que alguma hora vai ter que ter um acesso, né? Então, assim, existe o movimento para ter um acesso. Agora, como é que vão fazer isso, eu não sei. Talvez até porque a Interpraias foi como é que eu diria, é um marco, né? Porque assim, era um lugar agreste e hoje em dia tem esportes, tem turismo, tem... Assim, a gente sabe também que essa região tem muito potencial para desenvolvimento. Então, a gente vê já indo grandes empresas para a região das praias, né? Também condomínios. Só que a Barra Sul é o metro quadrado mais valorizado de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é a cidade mais valorizada do Brasil. Então, quer dizer que a Barra Sul é o terreno mais caro do Brasil. Mais caro do Brasil, claro. Ele ganha da Praia Brava lá? Ganha. A Barra Sul, hoje em dia, um metro quadrado está mais valorizado. Também, né, cara? Cada prédio luxuoso, né? Tem que ser, né? Daí assim, olha, mas a ponte parece que vai sair, viu?
A ponte? Se depender da Juliana, eu acho que sai, porque foi na campanha ela. A ponte elevadiça? Mas seria ali no final da Brasil, né? No final da Brasil. Sabe, Ah, tu tá. vai do Brasil em direção à Barra Sul, e ela faz uma curva à esquerda, aí a ponte iria de Ela, reta, assim. a Barra Sul, ela ficaria como península, a Barra Sul mesmo, a ponto do teleférico lá, mas então essa ponte seria antes, para Antes, realmente ter um acesso ali. até antes da Barra também, né? Quer dizer, o Antes da pessoal Barra. que for até o teleférico lá, se engarrafar em frente ali às boates, continua tudo igual. Ali não tem jeito, né? Bola, eu quero saber aí a tua opinião, então, sobre, a gente falou um pouquinho da história de Balneário aqui. Eu quero saber a tua opinião sobre o futuro aqui, o que que tu espera para a cidade, tanto a parte da infraestrutura da cidade, quanto essa questão comercial, né? Porque hoje em dia, como é que eu diria, é, nossa indústria de balneário é a construção civil. O que que tu espera? Porque a gente está aí com a arranha-céu do Sena Tower, né, que vai ser um ícone, praticamente uma torre do Yacht House em cima da outra. Quase isso, É né? por aí, né? O que que tu espera? Tu espera que aqui seja o prédio mais alto do mundo, mais alto das Américas? Como é que é? Ah, essa vaidade eu não tenho, né? Quem tem é o Chico, é o Pascoaloto, essa turma aí. Mas assim, a partir do momento que ele vai fazer um prédio de meio quilômetro, são 500 mil metros, 500 metros, 500 né? metros. 500 metros, já é uma atração turística, né? O pessoal vem para cá para ver o tal do prédio. Então, assim, a vocação de Balneário Camboriú sempre foi turismo. Sempre, lá atrás, sempre foi turismo. E vai continuar sendo turismo. Qual é o desafio dos agentes aí, tanto comerciais como políticos? É manter esse charme que Balneário tem como turista, como cidade turística, não estragar com ela, né? Deixar ela sempre bonitinha, sempre limpinha, sempre com atrações, mais atrações. Agora vem o Parque da Neve, é uma coisa bizarra na minha cabeça, mas tá vindo, né? Aqui, calor, o pessoal vem no calor Onde é que tu vai? e vai Vamos até pra- o freezer. É um freezer gigante. Onde é que tu vai? Vamos pra Camboriú na neve. É meio estranho isso, mas assim, é mais um equipamento turístico e eu acho que Balneário Camboriú, a vida dela vai ser turismo, cara. Vai ser turismo. O dia que esgotar a construção civil, um dia vai esgotar, né? Se bem que, né, Rodrigo? Estão destruindo o prédio para botar prédio novo, né? Pois então, eu sei que os terrenos na Brava Norte acabaram, pelo que eu ouvi falar. Estão tudo comprado, né, os que tem. Tem muito terreno ainda em Balneário, né? Só que quando não tem terreno, faz o terreno, que é isso daí, que é derrubar o prédio Sim, para fazer um terreno, né? sim. Tá começando, só que ainda tem terrenos no frente mar, mesmo assim eles estão derrubando um prédio hoje. Eu acho que é a questão da conta, né? O metro quadrado subiu e está compensando já fazer isso daí. E outra coisa, o plano diretor, o índice. O índice aí, com as outorgas, a gente tem aí meio quilômetro, mais de meio quilômetro de Por altura. outorga. Por outorga, né? Não sei, não é todo lugar que pode fazer isso daí. Só que a gente está falando também que tem a quadra-mar, a segunda quadra e parou ali as construções. Então tem muito terreno para trás ainda. Aí vai depender do que vão fazer com o plano diretor, né? Porque tem muita região aqui, centrais, né? Regiões centrais que não pode prédio, né? Então eles devem. Eu acho que eles vão dar uma mudada nisso. O plano diretor também vai impactar em bairros, né? Também em bairros, os bairros aqui, a gente vê que as nações têm uma vocação para home clubs ali, só que o índice hoje não autoriza, mais que 4 andares de apartamento. Mas é um lugar que está bem colado com o centro, né? Que os turistas gostam do lugar ali, mas não há edificações ali. Ali tem um potencial Sim, grande. eu acho que eles vão alterar bastante aqui. Tá certo. Até porque a construção civil não vai parar, né? Verdade. Tá certo então, Bola. Agradecer você aqui, tá? Ô, Rodrigo, muito obrigado pelo espaço. Tá certo. Valeu. Outra hora que você tiver com um livro aí saindo também, você pode vir aqui. Sim, esse aqui é o meu último livro, eu lancei agora, né? Na verdade, ela nem foi lançado ainda, está circulando, mas vai ter um lançamento. Conta a história bem sacana do Walter Barrichello, que foi consultor, foi um dos principais corretores do Schultz também. Ele é um cara muito gozador, então peguei as historinhas bem Ah, é? interessantes, Bem engraçado. bem risonhas.
E a gente tem que também contar as histórias que aconteceram aqui num outro podcast que não está no livro. Tem muita história, né? Tem muita coisa história, aconteceu aí. Tem muita história. Beleza, então? Rodrigo, obrigado. Valeu aí. Valeu.